Está entrando no ar. Programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar. Café.com. Olá, estamos aqui com mais um programa Rádio Equipe, né, no projeto Rádio Equipe, Café.com, e hoje com um assunto muito pertinente, né, Mônica, que é o medo na adolescência, o medo de fracassar, o medo de errar, né? E estamos aqui com a professora Mônica, com a psicóloga Gabriela Pavanelli, muito obrigada, e as alunas do terceiro ano médio, Letícia e Ariane. Olá meninas, olá Gabriela, oi Ivaninha. Pois é, um assunto pertinente, um assunto atual, um assunto necessário de ser discutido, que é tratar desse medo na adolescência. Medo de tudo, né? Quando a gente estava conversando aqui informalmente, eu não tenho medo de nada não, ou eu não preciso de nada não, eu estou muito bem. Mas, na verdade, quando a gente começa a conversar, vão aparecendo as questões a serem discutidas, né? E uma delas, já vou jogar aqui para a Gabriela, né, Gabriela? A Gabriela vai falar um pouquinho quem é ela, porque talvez nem todo mundo conheça, a Gabriela é nova na nossa cidade, mas ela vai falar um pouquinho quem é ela e eu já vou jogar de antemão. Esse medo na adolescência existe, Gabriela? Olá, gente, muito obrigada pelo convite, obrigada, Vânia, obrigada, Mônica, obrigada, meninas, Cassiano. Primeiramente, meu nome é Gabriela, né? Eu estou aqui em Leopoldina tem 6 meses e sou de São João Nepomuceno, né? A questão do medo, eu acho que assim, primeiramente, é nós sabermos que o medo não é totalmente negativo, né? Nós precisamos de sentir um pouco, precisamos de sentir medo. O medo nos faz sair da inércia. Então, na área cerebral que corresponde ao medo, são as amígdalas. Elas informam para a gente que nós devemos, qual é a função das amígdalas? Nós devemos ficar ou fugir. Então, o medo é necessário, né? O medo me faz mover, me faz sair de uma inércia, me faz buscar, me faz especializar, né? Então, nem sempre entender o medo como algo negativo, tá? Volta um pouquinho na pergunta. Então, a gente estava conversando, né? E apareceu, eu não tenho o medo. Aí a gente começou a destrinchar esse medo. Né? Medo de quê? A Vaninha citou ali o medo das escolhas na adolescência. Né? Meninas, vocês estavam conversando, que medo de escolha é essa? Escolher o quê? Né? Que ponto é esse? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre medo das escolhas? Vamos lá? Oi, gente, a Letícia, terceiro ano médio, e a gente estava conversando e eu cheguei a um ponto que todos os anos anteriores a gente tinha uma visão do que seria o nosso próximo ano. A gente, de qualquer jeito, estaria na escola, estaria com a nossa família em casa, nossos amigos de sempre. Agora a gente não sabe mais o que vai ser de 2020, qual que vai ser o nosso futuro, medo de escolher errado, de não saber o que escolher, de não passar, que é pior ainda, medo do fracasso, um pouco de insegurança. Então, gente, vamos ser bem sinceros, né? A adolescência não é um período fácil, é um período de transição hormonal, né? O jovem, ele acorda de um jeito, no meio do dia está do outro, de noite está de outro, isso acontece, né? Então, assim, o novo assusta, o novo dá medo. Então, assim, nós não temos certeza, isso é muito, né, angustiante. E o que acontece? Temos medo da expectativa também que nos é colocada, né? Da família, do olhar do outro. O olhar do outro causa medo. Então, não sabemos como vai ser, qual a profissão escolher, né? Como que vamos sair, né? Talvez nessa profissão. Mas o mais importante, que eu falo nessa questão das escolhas, né, e das frustrações, é não colocar tantas expectativas em ser elogiados, serem reconhecidos, porque o mais importante é vocês fazerem uma coisa que vocês gostem, né? Claro que é bom ser reconhecido, mas o mais importante é amar o que se faz, né? O sucesso é uma consequência. E essa questão da expectativa, isso vai desde sempre. A criança com 6 meses já sente o medo, né? Já tem essa questão mesmo de ficar longe dos pais. Então, assim, a família é um porto seguro. Então, conversar sempre com a família, né? Ver a questão das expectativas, falarem sobre o medo, falarem das emoções. O jovem precisa de reconhecer as emoções,
A gente trabalha na psicologia com a psicoeducação. Então, eu saber como eu estou me sentindo. Como eu me sinto quando eu tenho prova de matemática, né? Saber também as matérias que eu gosto mais. Eu falo que a profissão da gente tem que amar, igual a gente ama o namorado da gente, a namorada, que é uma coisa que você vai fazer o resto da sua vida, né? Então, não pode ser só pelo dinheiro, tem que ser pelo prazer, pelo amor, né? Então, escolher, exatamente, e gostar do que se faz, né? E aí você colocou a questão da... Sim, olá, Ariane do terceiro ano. Então, a gente estava discutindo antes de vir com as nossas amigas, e tem uma amiga nossa que chama Luísa, e ela contou a história dela. A Luísa, ela sempre gostou muito de música, só que os pais dela sempre discordaram dessa situação, porque ela falou, eu quero fazer música pro resto da minha vida. Eles falaram, não, você tem que escolher uma outra profissão que dê dinheiro. Isso foi um impasse na casa dela, porque era o medo de frustrar os pais, e ao mesmo tempo era o sonho dela, é o sonho dela. E com muito custo esse ano, ela conseguiu convencer os pais, e os pais aceitam, hoje apoiam, porque não adianta você fazer uma coisa porque as pessoas querem. Não. Lá em casa, por exemplo, meu pai sempre falava, você tem que ser médica, você tem muita paciência com as pessoas. Aí eu explico para ele, não, pai, eu gosto de falar, eu gosto de me expressar. Não adianta eu fazer uma coisa porque você quer que eu seja. Então, esse é o pior medo, de frustrar a expectativa deles, porque não é só a gente. Eles também estão ali apostando todas as cartas, investindo, estão ali em cima querendo que tudo dê certo. Só que a gente fica pensando, ai meu Deus, e se eu não conseguir? E essa frustração que gera ansiedade. Sim. Quanto mais medo, maior a ansiedade. Então, a gente às vezes está sempre voltando para o outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Por isso que eu falei que o olhar do outro pesa. Mas a gente tem que pensar, primeiramente, se aquilo ali me corresponde, se tem a ver comigo, né? Porque quem vai viver o dia a dia é você, né? Não é o outro. E essa frustração, a começar da gente, a autocobrança, o jovem se cobra muito, muitas vezes, né, de ter uma nota, é legal ter uma nota boa, é ótimo, precisa. Mas e aí, aprendeu? Né? Abstraiu aquela matéria? Então, assim, a cobrança, ela é muito, hoje em dia o mercado, né? Você tem que estar sempre, né, na frente, né? Tem que estar sempre se especializando. Isso e tem a ver com o que eu falei no início do medo. Então, o medo de ficar para trás do mercado de trabalho vai me fazer buscar o quê? Uma pós, uma especialização. Ok. Então, o medo é negativo quando ele te paralisa. Então, uma vez que ele te paralisa, e aí existem os medos patológicos também, né? Duração maior de 6 meses, aquela coisa da pessoa não conseguir nem sair de casa, né? Então, assim, uma coisa é ter medo, friozinho na barriga, eu vou falar na rádio, né? Isso é normal do ser humano. Anormal é não sentir o medo, né? Agora, já se tiver uma coisa te paralisando, se está durando mais de 6 meses, vem acompanhado outros sintomas, aí já merece atenção, né? Já teria que ter um acompanhamento mesmo médico. Esse lance da escolha acontece muito de adolescentes, escolher a profissão, né? Aí a gente não sabe se é por causa deles mesmo ou por causa de pressão em casa. Forma na faculdade uma profissão e depois vai fazer outra. Talvez é para satisfazer os pais, né? Sim. Na minha faculdade, eu tinha um senhor que era a 5ª faculdade. Então, ele falou, medicina foi para minha mãe, direito foi para o meu pai, odontologia foi para minha esposa e psicologia foi para mim. Então, assim, o prazer, ele é acompanhado nas pequenas coisas. Então, eu gostar do que eu faço, eu estar bem. Porque como que você vai fazer bem para a pessoa se você não estiver bem? Né? Então, você tem que escolher. Eu falo, uma vez eu ouvi de um professor meu de literatura, eu estava no terceiro ano. Falou assim, a sua profissão você tem que amar igual você ama seu namorado, sua namorada. Porque você não é só mar de flores, gente, mar de rosas. Né? Tem os problemas. Quando a gente forma, a faculdade ela te dá o saber teórico, mas a prática vem no dia a dia. Então é muito difícil, né? Bom profissional vem daí, né? Exatamente. Quando você já não faz aquilo pelo outro, já vem com uma carga de desprazer, né? Gabriela, falando do olhar do outro, né? Que eles têm muito aquela preocupação do olhar do outro. O que vocês poderiam falar para elas para sair dessa... Então, o jovem precisa muito do grupo. É na adolescência que se forma o caráter, tá? E aí vocês já ouviram falar assim, nossa, ele não tem maturidade. Não vai ter maturidade mesmo, porque a córtex frontal, acabei de vir de um congresso em janeiro de neurologia, de autismo, mas citou essa parte neurológica, de córtex, né? Então, a córtex, que é responsável pela maturidade, só se forma com 18 anos. Então, o adolescente não tem mesmo ainda essa maturidade, não pode cobrar muito equilíbrio emocional, porque há um boom de hormônios.
Vocês estão passando por uma fase de transição. Não é adulto nem criança, né? Tem hora que é pagar mico, tudo aí tem hora que ser criança, ai, é bom demais. Então, vocês estão variando. O humor, isso dói, né? Viver dói, essa fase. Então, o que precisa? Do grupo, ok. Ninguém vive sozinho, a gente precisa de estar com o outro. Só que você tem que ter sua autoestima, você tem que gostar de você. Não pode ser, eu vou ser uma coisa para agradar. Senão, vira aquela coisa, se você não tem personalidade. Né? Você vai viver pelo grupo. Mas não, você tem que estar no grupo, você precisa do outro, porque ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Mas também você não pode se anular, né? E em função do grupo. Então, o que é o grupo? É aquele que determina. Então, todos usam aquele tênis. Uma vez que você não usa aquele tênis, você é excluído. E aí? Mas aí você não é uma pessoa boa, você não... Né? Mas às vezes a comida, para ficar boa, ela precisa de panelinhas. Né? Tudo bem que você faz um mexidão, fica gostoso, mas precisa de fazer o arroz, o feijão e depois mistura. Então, as panelinhas. A gente, às vezes, tem muitos amigos, colegas, mas às vezes tem poucos amigos. Às vezes você vai ter um amigo e vai valer por 10. Então, não precisa de você, nem Jesus agradou a todos, né? Então, nem todo mundo, você não precisa de ter, nossa, eu sou o popular, todos me amam, mas às vezes você vai ter um amigo que vai ser aquele que vai estar ali no momento difícil e bom. Gabriela, né? Importante você tocar nisso, né? Porque às vezes o menino acha que ele não é o popular, então a autoestima dele também é afetada porque ele não está com todos, ele não agrada a todos. Quais são, né, as alternativas aí para a gente, enquanto educador, ou enquanto pais, ou enquanto amigas, né? Como que a gente ajuda este colega que não está com a autoestima lá tão elevada a elevar essa autoestima? Porque o grupo tem muito poder, né? O amigo tem muito poder em relação ao outro. A fala do outro, né? Como que a gente pode melhorar isso no nosso grupo, no nosso convívio? Primeiramente, ouvir esse indivíduo, tá? Acolher, escutar, saber o que ele gosta, né? Então, às vezes, ele não vai ser não vai ser bom em matemática, mas às vezes ele vai ser bom em português, ele vai ler, ele vai fazer uma boa redação. Então, assim, acho que acolher, porque a autoestima é uma questão, assim, que ela pode ser diminuída, né? Ou aumentada, de acordo com as relações interpessoais. Então, se uma vez que esse indivíduo está inserido num grupo que só o deteriora, coloca as coisas pejorativas, há uma tendência dele esquivar, se ficar entristecido, até vir uma depressão na adolescência, que é muito comum. Então, o que é importante? Saber que, independente do que ele escolha, ele é bom, cada um é bom em alguma coisa, nem todo mundo é bom em tudo. Né? Tem gente que é bom em matemática, tem gente que é bom em português, mas mais do que isso, ele é um indivíduo, ele merece um olhar, né? Saber escutá-lo, né? Principalmente fomentar as potencialidades dele. Olha, você não é tão bom nisso, mas olha como você é bom nisso, olha como você faz isso legal, olha como você canta bem, olha como... Né? Porque a autoestima, isso, gente, é muito ruim no adolescente. Ele precisa, para quê? Para encontrar um lugar, porque ele já não é ele não é um ser formado ainda, é aquilo que eu falei, não é adulto nem criança. Então, ele precisa muito do outro para ajudar nessa passagem, é um período de transição. Então, ele precisa mesmo estar sempre com as pessoas, de falar. Muitas vezes o jovem não fala, ele se cala, né? Porque às vezes não tem a autoestima nem para falar, nem para perguntar em sala de essa aula. Força, né? E quando essa baixa autoestima, ou quando é em questão de opiniões, que a gente estava falando também antes de começar. Quando é de opiniões, a gente pode estar inserido num grupo, que eu tenho uma opinião e que todo mundo discorda. Aí eu vou concordar, porque a maioria não é, mas a minha opinião foi dada e nós vamos fazer desse jeito. E como a gente proceder nesse caso? Porque às vezes a maioria, um grupo vai, porque ali está a maioria vai, e aí acaba detonando o outro. Questão de influência, né? Influenciar. Porque às vezes você não tem opinião, mas você vai onde está mais gente, você vai, e aquele às vezes que você até concordaria, mas ela está sozinha. E isso acontece até mesmo em questão de escolher cursos. Porque às vezes, ninguém sabe. Uma pessoa vira e fala, não, mas eu vou fazer rádio, TV e internet. Aí todo mundo fala, vou fazer rádio, TV e internet agora. E acontece muito, lá na sala acontece muitas vezes isso. Todo mundo decide fazer uma coisa porque um falou que vai fazer. É o grupo, é o adolescente e o grupo, né? Então, essa questão da opinião, eu gosto muito, a gente estava conversando em off, é uma frase de um historiador, chama Voltaire.
Ele fala assim: não concordo com nenhuma palavra do que diz, mas defendo até a morte o direito de vos dizê-la. Então, não fiquem com medo de expor suas opiniões, né, de se colocarem. Por quê? E de, às vezes, assim, eu não vou falar porque todo mundo vai, eu vou no que a maioria. Mas, às vezes, nem sempre o que é bom para o outro é para você. Então, quando a gente fala de autoestima, o que a psicologia propõe? Um olhar da gente se conhecer, né? A vida, cada dia a gente está mudando, viver é um conflito, viver dói. Até nos sonhos nós temos conflitos. Então, saber como me conhecer, e à medida que eu me conheço, é mais fácil eu lidar com essa opinião do outro. Que eu sei que a opinião do outro não vai mudar quem eu sou. Né? Eu sou uma pessoa, o outro é outro, porque cada um tem uma cultura, foi formado numa origem familiar. Então, eu saber que as diferenças, elas somam. E nem sempre precisa de ser igualzinho. Olha só, se todo mundo fosse igualzinho, que chato. Né? Ia ser chata a vida. Então, são as diferenças que somam. Então, conversar, tá sempre procurando as profissões. Olha, essa profissão faz isso, essa faz aquilo. Olha que legal essa. Às vezes nem sempre está muito em alta, mas é o que eu mais me identifico. Eu falo assim, tem que chamar no seu coração. Tem que fazer seu coração acelerar. Né? Aquela coisa de você acordar com prazer. Vou fazer aquilo e aquilo me satisfaz. É isso que tem que acontecer. Igual quando a gente vai bater uma foto. O que é a foto? A gente não fica pertinho de quem a gente gosta? Tem até uma técnica, simples, até os adolescentes podem fazer. Vocês pegam folhas de papel ofício e pesquisam sobre as profissões, né, atrás dessa folha. E coloca assim na frente, vamos supor, veterinária, medicina, não. E no meio uma folha em branca que seja você. Isso é até uma dinâmica mesmo para saber qual profissão. E aí, o que é a foto? Não é quem você gosta de estar pertinho? Aí você coloca as profissões eles que mais te chamam. Já é um caminho. Não precisa você saber qual que você não quer, mas quais que você gostaria. Aí você já coloca atrás, pesquisa, conversa com o profissional, vê o que faz. Porque às vezes você fala, nossa, tal profissão faz isso. Então, assim, o medo vem muito do que a gente só ama o que a gente conhece. Né? Gravem isso, a gente só ama o que a gente conhece. Não tem como eu falar, nossa, como eu te amo, sem eu te conhecer. Ao passo que aí tem o preconceito, eu falo, não vou com a cara dessa pessoa. Aí você começa a conviver, nossa, que pessoa legal. Né? Então, ou seja, conviva com os seus medos, se conheçam. Né? Busquem saber, eu acho que hoje eu estou assim por causa disso, foi uma coisa que eu ouvi. E aí eu estimulo também a fazer a psicoterapia, a encontrar por quê. Existem os medos patológicos, né? Ok. Mas aí você vê, não, acho que isso aqui está demais, então eu preciso de uma ajuda, né? Gabriela, então esse medo também pode estar muito atrelado à falta de conhecimento. Né? Porque como eles não dominam as emoções que eles sentem, eles têm medo, porque aquilo que é desconhecido causa medo. E principalmente, talvez, por nós estarmos numa cultura hoje, de não olharmos para nós mesmos. O ativismo é tudo o que eu vou fazer, o que eu tenho, o que eu sou, né? Eu valho aquilo que eu tenho, aquilo que eu produzo. Verdade, mas e quem que eu sou? Um estereótipo pronto, né? Exatamente. Nós temos e um outra, estereótipo pronto. A psicoeducação. Não se treina a criança, adolescente a falar das emoções. Então, vamos falar das emoções. Não só o que eu estou realizando, o que eu estou postando. Às vezes o que eu estou postando, que está na rede social, não é a realidade. Não é o que eu estou sentindo. Então, peraí, o que eu estou sentindo? Hoje eu não estou bem. Não tem nada daquilo ali que eu postei. E aí os pais, como os pais podem ajudar muito? Conversem, gente. Converse com o seu filho. O pai, a mãe é psicólogo sem faculdade, professor nem se fala. Então, chega, como que foi seu dia? Às vezes ele não quer falar, mas às vezes o filho bate a porta, ou no alô, a mãe já sabe como que ele está. Então, aproximem dos seus pais, tenham os seus pais como amigos. Eles são seus melhores amigos, mesmo que às vezes tenha a parte chata, mas a vida é chata, gente. Viver, você precisa da parte chata. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu detestava matemática, mas eu precisei da matemática para estar onde... Eu sempre tive professor particular. Então, ou seja... Hoje eu sou uma profissional ruim? Não, mas eu precisei de estudar matemática. Então, eu sempre tive o quê? Professor particular. Então, ou seja, tá difícil, peça ajuda. Fala, mãe, não tô bem, pai, não tô bem. Converse com a professora, converse com aquele amigo que você tem, peça ajuda. Porque às vezes o outro vai estar percebendo muito mais do que
do que às vezes você mesmo. Isso acontece muito. Né? E sobre essa questão Faz sentido isso, todo né? sentido. E sobre essa questão dos professores, a gente tem muita sorte, eu falo, pelo menos na minha sala, no meu 3º ano. Que bom. Porque os nossos professores, eles passam muita calma, tranquilidade pra gente. E uma coisa muito legal que um professor, acho que até o de literatura, ele sempre fala que nós vamos exercer profissões que hoje ainda nem existem. Então, às vezes, a gente está vendo que a gente não está se encaixando porque a gente está em um mundo novo. Exato. Igual, os nossos pais não viveram no mundo que a gente viveu, com tanta Com tecnologia, informação. com tanta acessibilidade. Então, a gente está vivendo um novo. E A isso gente tá gera na muita adolescência ansiedade. E vivendo algo novo que ninguém nunca viveu, com tanta tecnologia, com tanta informação. E às vezes Então, é muita esse coisa. boom de informações é até negativo. Sim. Porque gera muita A gente fica ansiedade. confuso com Gente, tudo. o cérebro não foi preparado para lidar com esse tanto de informação, tá? Estudos comprovam que o uso do celular, principalmente à noite, a questão daquele hormônio que só é produzido à noite, a melatonina, tem estudos já comprovados que está sendo prejudicado por causa do uso do celular. Então, assim, a gente está com muita informação. Então, isso tudo está deixando a gente num mundo muito ansioso por causa desse boom de informação. A gente não está tendo tempo de parar e processar isso tudo. Isso gera medo, isso causa ansiedade. Então, quanto maior o medo, maior a ansiedade. Vamos lá agora para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Café.com. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Voltando agora mais para um programa Café.com na Rádio Equipe, um projeto do Colégio Equipe, né, com a Gabriela Pravanelli aqui, nossa psicóloga, que tem só 6 meses morando nessa cidade aqui. E agora nós vamos falar dos adolescentes, do medo de amar, Gabriela. Como que é isso? Primeiramente, o medo, ele vem na questão mesmo, dessa questão do amor, vem a primeira coisa, o amor próprio. Né? Então, como eu vou amar o outro se eu não me amo? E a adolescência é um período que tem a paixão mesmo, né? Tem o sofrimento, é até uma forma de estar vivo. Né? Então, eles sofrem, eles se apaixonam. Muitas vezes o colega está namorando e eu não estou, então eles sofrem medo de não ficar medo de ficar sozinho. Então, é muito medo. E o namoro na adolescência é importante, desde que ele não prejudique os estudos. Né? Então, assim, igual a gente estava conversando aqui no estúdio. Então, a pessoa passou no vestibular, foi para fora. Ok, né? Às vezes, naquele momento, foi um amor, foi necessário, mas precisa primeiramente do estudo, até porque quando você cresce,
e depois você vai ter um emprego, amor, não só o amor enche barriga, né? Então, ou seja, você vai precisar de uma profissão, e a profissão, gente, é uma coisa que ninguém tira da gente. Né? Deus que me livre, ninguém casa para separar, ninguém vive para dar errado. Mas às vezes um casamento, um relacionamento pode terminar, mas o conhecimento ninguém tira da gente. Né? A não ser assim, a gente bata a cabeça, perca a memória, mas o saber é muito importante. Né? Estudar, isso é uma coisa muito importante. E o estudo tem ocupado um lugar muito, né? Até nessa coisa mesmo do hoje eu preciso, né, de ter uma profissão. A mulher está inserida no mercado de trabalho. Então, o estudo é muito importante, assim como o amor. Mas, primeiramente, eu tenho que me amar para depois eu amar o outro. E quando eu me amo, eu sei o que eu gosto, eu escolho a profissão certa, né? No momento que eu me conheço. Muitas vezes, há escolhas erradas porque eu não estou me conhecendo bem. Até os relacionamentos são mais saudáveis, né? Exatamente. E sobre essa questão de relacionamento, quando a gente se ama e entende o que a gente realmente quer, a gente acaba se aproximando de pessoas que têm o mesmo ideal que a gente. Isso é uma coisa que você falou. Em vez de atrapalhar, isso impulsiona a gente a crescer. Eu acho que esse é o melhor de qualquer relacionamento que você tiver. Tanto no amor em si, tanto na amizade. Que isso te impulsiona a crescer. Não, se você tem que ir, você passou nesse lugar, você sonha ir para esse lugar, então vai. Isso te ajuda a construir. Até porque o outro que não te apoia, será que ele realmente necessita estar ao seu lado? E você falou uma coisa muito importante. Como é que você chama mesmo? Ariane. O que acontece, Ariane? O que faz a gente aproximar das pessoas? Os valores. Então, nós aproximamos daquele grupo porque aquele grupo tem aqueles valores que eu tenho, que eu admiro. Então, isso que nos faz aproximar do outro. Então, uma vez que eu me aproximo do outro, aquele outro não tem aquele valor, você tende a se distanciar. Então, é importante a gente estar sempre convivendo com pessoas que nos coloquem para cima, nos fomentem esse sonho. Então, se você tem, corre atrás. Né? Então, assim, o relacionamento, não só na relação amorosa, mas amigos também, de colegas, é sempre buscar pessoas que te ajudem, não que te atrapalhem. Porque o relacionamento, para ser bom, para ser saudável, ele não pode te prender, né? Exatamente. Então, vamos supor que a gente está namorando e a gente passa para um lugar longe, a pessoa tem que querer que você vá. Ela tem que entender que isso é o que você quer, que é o seu sonho, e te influenciar, te ajudar. Se tiver que dar certo, né? E outra coisa, dentro disso que você falou, é muito a gente observa muito, né, na clínica, né, nos nossos atendimentos, a questão do adolescente começar a namorar e aí esquece os amigos. E fica tudo com o namorado e a namorada. Aí Deus que me livre, guarde, o namoro termina, acaba, aí sofre, depressão, chora, vai morrer, né? Mas não morre não, né? E aí onde estão os amigos? Porque eu deixei de lado os amigos. Então isso é muito importante. Namorar é importante, faz parte, é bom, mas não deixar os amigos de lado. Esses relacionamentos são importantes, né? Eles fazem crescer, principalmente a amizade. Essa rede. Eu vou voltar um pouquinho, Gabriela, que você falou do uso exagerado dos celulares, do computador, o estar conectado o tempo todo. Nós estamos o tempo todo conectados. Então, nós temos informação o tempo todo. Mas a gente percebe também que, até em mim, eu vejo também, o nosso nível de atenção está quase zero, né? De concentração está quase zero. E eu acredito que isso também esteja acontecendo com vocês, meninas. Com toda certeza. É um cansaço psicológico, é um cansaço que a minha mãe fala que eu dormi e sonhei que estava trabalhando. Porque eu acordo muito cansada. Exausta. Então, eu não tenho força de vontade, muitas vezes, para pegar um caderno, sendo que eu nem vi o caderno o dia inteiro. Passei o fim de semana inteiro sem olhar e a gente não consegue, né, Letícia? É um cansaço mental que a gente não consegue nem explicar, porque a gente fala, não, tô cansada, mas de quê? A gente não fez nada. Isso é muito sério. E isso dá um medo, porque a gente fala, se eu não tô fazendo nada, aí você tá cansado porque você não tá fazendo nada. E aí isso vai te dando medo, porque você fala, eu devia estar fazendo alguma coisa. E esse medo te atrapalha de fazer essa coisa. E dá o peso na consciência de não ter estudado naquele momento. Eu não estou estudando, não estou conseguindo, assim, me manter. Então, o que eu vou fazer? É tipo isso, eu não sei o que fazer. Há uma desconcentração inata, né? Então, o que acontece? As doenças invisíveis, gente. Nós estamos no século das doenças invisíveis. São as doenças emocionais, são as vulnerabilidades, o estresse, o boom de informações que nós estamos vivendo. Então, as redes sociais estão aí, né? A questão do celular,
a tela mesmo, até o brilho, os neuropsicólogos, psicopedagogos estão aconselhando a criança a não ter muito contato, mas acaba que o pai, por uma zona de conforto, então deixa eu dar o tablet para ficar quietinho. Então, gente, assim, é perigoso, tá? A questão mesmo, se você está dormindo, até eles falam, né, os neurocientistas, a luzinha do carregador, uma luzinha, o seu cérebro tem que entender que ali é um momento de descansar. Então, qualquer luz está estimulando a produção de serotonina, de dopamina, de endorfina, que são hormônios, neurotransmissores, para estar sempre em alerta. Então, ou seja, até a alimentação que nós estamos hoje, estamos muito hoje, vivendo a questão do fast food, do pronto, né? Isso é com tudo. Então, a gente vai na internet, pesquisa, até para diagnosticar. Eu li lá que eu estou com isso aqui. Aí e aí eu leio uma série de sintomas, já me autodiagnostico, me automedico e olho o perigo, né? Então, assim, o que nós temos que fazer? Vamos dar uma paralisada? Respira, né? Tem algumas técnicas de relaxamento. Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, a questão de entender a relação entre situação, emoção e sentimento. Ou seja, aquela situação me gerou uma emoção que me gerou uma reação. Então, o que aconteceu? Vamos respira, busca fazer algo que gosta, na hora de dormir, tenta dar menos informação para o cérebro. Imagina uma tela branca, esvazia o pensamento, agora eu vou relaxar. Cama não é lugar de ficar com o celular, de comer, cama é para dormir e para namorar. Uma vez eu ouvi isso de um professor na faculdade. Então, a gente está fazendo coisas erradas, coisas certas no momento errado, coisas erradas no momento... Nós estamos hoje misturando muitas coisas. Desorganizando. Estamos muito fáceis de nos desorganizar. Por quê? Dentro de nós, cada um tem uma estrutura molecular, celular. Ou seja, o indivíduo responde de um jeito aquilo ali, aquele boom de informação. Tem gente que, beleza, para isso que consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo e não influencia. Mas para um outro já influencia. Pode vir associado aí um déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, a questão do o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Olha só, gente, a informação que a gente está hoje é barulho, é as mídias sociais, é a coisa de você tem que estar sempre se especializando, tem que estar sempre bom. E nem sempre, às vezes você não precisa estar na frente, nem atrás, mas que você esteja no seu tempo. Né? Isso tudo entra muito na questão da saúde mental, que a gente fica estudar, passar, e a gente não tem o nosso tempo de lazer, nosso tempo de conversa com a família, com os amigos, e aí gera uma questão de doença mental mesmo, que eu acho que hoje em dia é muito pouco falado nas escolas. Sim. Que eu acho que tem que ser falado mais, porque a gente acaba achando que aquilo é normal, que todo mundo está passando por aquilo, e acaba falando, não, com o tempo vai passar. E às vezes não passa, vai piorando e piorando. Porque nem sempre o indivíduo lida com a mesma naturalidade do outro. Então, aquele indivíduo está sofrendo, né? Então, o que é importante? A família... Ver o que? Esse indivíduo está mais calado, está com embotamento afetivo. O que você fazia, que você parou de fazer durante uns 6 meses para cá? Instabilidade emocional, né? O adolescente tem muita essa instabilidade, mas às vezes está acontecendo algo a mais. Então, essa questão do novo, vocês estão assim, principalmente o 3º ano, né? É um marco, né? Porque é um período de passagem. Então, daqui para frente, o que eu vou fazer? E aí é um mar de incertezas. E onde que pode ajudar vocês? Principalmente o apoio da família, porque a família convive com vocês, sabe, conhece, o familiar sabe que você está mais calado, você está mais quietinho, mas é importante o quê? Ser você. E ser sincero e falar, não estou bem. Às vezes vão vir alguns sintomas mais patológicos de taquicardia, tremor, até pelo medo, tá? Medo de falar em público, o medo, a pessoa pode desenvolver uma síndrome do pânico, aí porque tem muita informação, aí para de sair, mas não é assim, estou com pânico, não. Tem uma série de sintomas para diagnosticar. Sim, e a gente vê muitos casos, tipo assim, pessoas até próximas a gente, que deram tudo de si, negaram a vida, pararam de sair com os amigos e chegou na hora da prova, tendo estudado tudo, uma pessoa tipo 100%, não lembrava de nada. Então, eu acho que isso é o pior. Você tem que cuidar de cada parte, sabe? Da sua saúde mental. Equilíbrio, né? A família. Exatamente. Tem que ter um Tem que ter um momento de não estar fazendo... O que você está fazendo? Nada. A gente precisa disso. Nada.
de estar descansando, de ter um momento de lazer, de diversão, porque a vida não é só trabalhar e pagar a conta, né, gente? A gente tem que se trabalhar também, saber das minhas emoções, né? E aí tem vários tipos de medo, né? Olha, os medos, dentro dos medos, o medo invasivo, medo que interfere na alimentação, no sono, nas atividades diárias, o medo desproporcional ao que é real, aquele medo imaginário. Então, assim, os piores medos são aqueles que a gente mesmo cria, os piores fantasmas. Então, uma coisa que existe, ok, eu tenho uma prova. Agora, uma coisa que você já está... eu tenho medo de estar apresentando e a pessoa fazer uma piada, uma coisa... Então, uma coisa... Separar a ordem do real e a ordem do imaginário. Porque o imaginário faz a gente sofrer muito. Que é imaginar o outro tá com a cara feia. Nossa, ele não gosta de mim. Gente, às vezes ele arrancou um dente, né? Tá com fome. Então, não atribuir tudo a você. Não atribuir, assim, no sentido de não levar muito peso. É como se o mundo girasse em torno deles, né? Então, assim, tudo que o outro faz, eu tenho a impressão de que é pra mim. Exatamente. Né? Essa impressão que vocês têm, o olhar do outro pesa muito. O outro está sempre avaliando aquilo que eu estou fazendo. Né? Essa reação, a sensação real e a situação imaginária. Nesse momento, eu acho que é o momento que a gente mais está aprendendo a lidar com isso, a entender que, tipo, cada um tem seu tempo. Às vezes eu não estou bem, mas é o meu dia de não estar bem. E a gente nem respeitar bem, né? Isso. A gente está aprendendo muito isso com o outro. Durante os anos, a gente aprendeu por conta dessa convivência sempre. Que a gente tem o dia de não estar bem, tem o dia de estar muito bem, e a gente tem que respeitar que cada um é cada um. E hoje em dia, o que as redes sociais, a mídia tem... Que a gente sempre tem que estar bem. E a gente não tá. A gente não é máquina. E tem uma frase que fala que tá tudo bem não estar bem. Exatamente. Que a gente tem que ter os nossos dias de sofrimento pra gente saber valorizar os dias que a gente está bem, né? A gente tem que passar por momentos ruins para saber valorizar os bons. Isso. Tem uma outra frase, só porque eu gostei da sua e eu lembrei de outra, que fala assim, o amanhã pode dar tudo, como é que é? Pode dar certo. Ai, gente, agora fugiu. Como é que é? Peraí. Pode dar tudo certo, pode ser tudo aquilo, mas inclusive não ser aquilo, né? Então, assim, não ir com tanta expectativa, fazer as coisas no tempo, se dar o tempo, se conhecer, isso é muito importante. Gabriela, você falou do medo, para eles não terem medo de falar com os pais, de chegar e conversar, se abrir. Você, nos seus atendimentos, você vê muito os adolescentes que não conversam com o pai por ter medo? Muito. Até mesmo pela reprovação, pela frustração de não ser o que ele... Porque às vezes o pai projeta no filho o que ele queria ser, né? E aí isso gera uma carga, né? Então, ou seja, não, esse filho, ele não está ali, o outro não nasceu para ver de acordo com as minhas expectativas, né? Então, assim, esse adolescente, eu faço muita sessão de convidados, né? Eu faço anamnese, quer saber como é que foi aquela gestação, aquela gravidez, não. E depois eu vou com o jovem. É muito interessante, eu acho desafiador o jovem, porque às vezes eles chegam caladinhos. Por que você está aqui? Minha mãe mandou. E depois de um tempo de terapia, começa a te mandar até o WhatsApp, né? É até perigoso. Tem que ter a gente sempre tem que dosar em tudo, né? Tudo que é demais, comer demais, dormir demais, os excessos são patológicos. Mas aí dentro disso que você falou, é interessante o jovem não ter medo do pai, não ter medo da mãe, porque ele conhece muito mais, né, do que os amigos. Gente, olha só, você convive muito mais tempo em casa, né, com os seus, ali você tem uma questão genética mesmo, de cultura, né, é diferente um amigo seu e você, porque a sua família foi criada numa criação e você em outra. Então, os familiares têm que entender, os adultos têm que entender que os adolescentes precisam de um suporte, porque é uma fase solitária. Porque, olha só, eu vim de uma geração que a gente era isso e aquilo. A gente quase não se confrontava com pai e mãe. O pai e a mãe estavam certo, né? E nem sempre eles são certos, mas aí a gente era aquela educação que quando você se rebelava, você era o pai e mãe rebelde, também erra. Né? A gente erra. Nós educadores erramos. Essa né? questão é muito importante. Mas aí, se eu fui criada assim, penso eu, por que eu vou criar a minha filha igual? Porque hoje o mundo, né? Não, igual, porque os filhos hoje em dia estão com medo de conversar com os pais. Mas eu acho que teria que ser uma mente mais aberta, eu digo no sentido assim, são né? Gerações. Antes era Por que assim. Que eles estão com medo Tem de muitos falar pais que pensam assim, eu não vou fazer isso com meu filho, eu não vou
conversar porque minha mãe não conversava comigo. Então, ou seja, a gente só dá o que a gente tem. Mas às vezes eles não dão muito carinho, não dão muito afeto, porque às vezes os pais deles não deram para eles. Então não é aquele pai às vezes que abraça, que beija, que pergunta como é que foi o dia, porque às vezes o pai dele não fez isso com ele. Mas então tem que se trabalhar, tem que tá entendendo aí que esse adolescente de agora é um outro adolescente que mudou, mas que o amor não muda, né? Cada um tem um jeito de amar. Gabriela, eu vou aproveitando o gancho. É uma geração questionadora. Sim. Né? O adolescente, ele tem o tom de voz, ele tem as caras e bocas, ele tem o jeito diferente, né? Sim. Que é da adolescência, o deboche, a ironia. Isso é normal, que é da adolescência. Sim. Isso é comum da adolescência. Mas nem todos os pais estão preparados para, é o adolescente falando. Né? Na grande maioria das vezes ele não me respeita, ele não me ouve, ele retruca o que eu falo, ele não presta atenção, eu falo, ele vira o olho, não é assim? E acaba que a gente, eu estou falando como mãe também, a gente acaba reagindo com autoridade. E aí o que é importante também, o pai e a mãe fazer terapia, tá se trabalhando, por quê? Para ele poder ajudar. Como que ele vai ajudar se ele às vezes não está bem também? Também não está vivendo numa época de desautorização dos pais? Sim. É muito complexo, né? Eu entendo o lado do adolescente. Tem que achar um limite. É complexo, né? Precisa de haver um limite entre a coisa do fornecer demais, a liberdade, a libertinagem. É importante conversar com esse jovem na questão de atribuição de significado, não impor. Você não vai mexer no celular. Não é melhor eu trabalhar com ele? As consequências, vamos pensar aqui. Como é que você vai acordar amanhã se você ficar mexendo? Fazer o jovem atribuir um significado. Né? E fazer o jovem saber fazer ele tomar a decisão, não impor. O pai tem que ser aquele que orienta, que oferece fortes raízes para quando ele precisar de voltar ao ninho. Porque senão sufoca, super protege. E às vezes isso sufoca o jovem. Ele precisa também de, às vezes, errar, bater a cabeça, saber que se ele ficar até tarde mexendo no celular, no outro dia ele vai estar com sono acabado, aí o pai vai falar assim, tá vendo? Então, ou seja, ele saber que aquilo não é bom para ele. Não impor isso, mas construir com ele. Meu filho, pensa bem, será que isso é a melhor coisa para você? Às vezes, se você tomar o celular, então vai ser aquela coisa. Então, vai sempre proibir, vai dar punição, beleza, na vida tem isso. Mas é importante que o adolescente atribua um significado, que ele saiba que aquilo não é bom para ele. E o pai é um orientador. Que ele compreenda o porquê. Sobre essa parte, uma coisa que eu acho muito importante também, que a gente entende, mas às vezes os pais não entendem a gente nesse lado. Que a gente também tem a percepção que a gente, estamos na adolescência, estamos vivendo uma fase nova, só que eles também têm os processos deles e as fases deles. Então, às vezes, eles querem impor muitas coisas a gente, só que eles também estão vivendo um processo e eles têm que entender que eles têm que respeitar o nosso processo também. E eles já foram adolescentes, né? Também. E é muito engraçado, porque eles sempre falam, porque eu já fui adolescente. Mas se você foi, você tinha que me entender. Mas foi diferente, Viviane. Cada fase muda, né? Mas isso que você falou é a questão sempre, gente, a gente se colocar no lugar do outro. Então, eles colocarem no lugar de vocês, mas vocês também se colocar no lugar deles. Né? Porque os pais, o que eles querem? Sempre que você seja o melhor que eles foram. Exatamente. Eles querem que vocês... Só que, às vezes... isso às vezes se confunde. Então, enche muita agenda, aí bota o menino em 5 coisas, aí a agenda tá lotada, aí vira um mini adulto. Né? Porque o pai quer muito, quer que ele passe, que ele seja, que ele aconteça. E às vezes é necessário um diálogo de tentar entender o quê? É isso que eu quero? Eu preciso, para você me amar, eu tenho que ser assim? Ou você tem que me amar também do jeito que eu sou? Né? Então, o mais importante é o quê? Que seja um ambiente que haja conversa, que seja natural, para que o sofrimento não venha, né? Esse sofrimento psíquico, né? Emocional. Gabriela, você acha que a mãe pode ser amiga da filha? Só amiga? Não, eu acho que tem que ter a coisa do limite, tem que ter a coisa da regra, do conversado, né? Porque, gente, a vida é feita de combinados, a vida é feita de trocas. Eu trabalho o mês todo para no 5º dia útil receber. Então, a vida é feita de não, de regras, de limites. Agora, a amizade, de aproximar, de conversar, de ter de ter a mãe como melhor amiga no sentido de falar das dores, porque ela já viveu aquilo ali. Eu acho interessante, mas a regra, o distanciamento de papel, há um papel, né? Nós temos papéis.
Somos filhos, mães, irmãs, né? Então, ou seja, não pode também misturar e a coisa da disciplina se perder. Porque a gente precisa da disciplina. A gente tem horário e a mãe é aquela que nos ajuda, o pai, né? Muitas vezes entendido como chato, mas o chato faz parte, a vida não é só prazer. Com né? certeza. E isso que tem nos doído, porque às vezes a gente quer só o prazer. Nós estamos chegando mais no final do programa Café.com, da Rádio Equipe, um projeto do Colégio Equipe. É uma pena que o assunto é abrangente. E agora eu gostaria que a Mônica deixasse suas considerações, as meninas também, e a psicóloga Gabriela também, as considerações finais. Agradecer as meninas, né? Porque a gente precisa ouvi-los. A gente precisa se colocar, eu vou levar para mim, pro resto da vida, porque eu ouço isso e eu preciso desenvolver. Me colocar sempre no lugar do outro. Porque às vezes a gente ouve o filho e o filho nos ouve, mas a gente está falando línguas diferentes, né? Isso com aluno, isso com colega de trabalho, isso em todos os nossos relacionamentos. Espero que vocês se levem também, colocar-se no lugar do outro. Porque quando a gente troca de lugar, a gente, opa, é assim que ele está enxergando, né? Mas foi muito bom. E eu acho que a gente vai ter que fazer mais desse, né? Sim, com certeza. Gabriela. Então, eu acho que é isso, né? Que a mensagem que foi passada. Espero que vocês entendam na questão seguinte. Eu sou único, né? Então, não tem outra pessoa igual eu, com o meu DNA, com a minha formação genética, com a minha formulação genética. Então, eu preciso de me amar primeiramente por isso, porque eu sou único, né? Então, assim, eu dentro com as minhas qualidades, eu vou encontrar um lugar no mundo. Eu vou, né, não seja Maria, vai com as outras, né, seja você, e aí o medo vai diminuindo, porque à medida que eu amo aquilo que eu conheço, guardem isso, a gente ama aquilo que a gente conhece. Então, o que é o meu convite hoje? Que nós olhemos para a nossa saúde mental, nos conhecermos, sabemos que a adolescência não é um período fácil, mas que vocês não estão sozinhos, que vocês podem contar com a gente, tá bom? Foi um grande prazer, me coloco à disposição. Obrigada. Estou sempre aí para ajudar vocês. Obrigada e até o próximo. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com.br